Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. Adélio Bispo pode ser solto a qualquer momento, isso é verdade, a gente vai trazer aqui a notícia e eu quero tirar com vocês outras dúvidas que surgiram em relação a um suposto comparsa do Adélio no dia do crime. A gente descobriu quem é esse suposto comparsa, vai falar se realmente ele era ou não o comparsa e teria dado um soco no Bolsonaro logo depois da facada que Adélio Bispo desferiu na barriga do Jair Messias Bolsonaro em setembro de 2018. Tá? A gente vai repercutir isso. Eu quero que você que chegou agora aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, esse é um canal jornalístico, tá bom? Então a gente não tem lado A, lado B, a gente quer saber quem foi o mandante da facada, não importa se foi do lado da esquerda, se foi do lado da direita, a gente quer saber quem foi. A gente quer tirar o caso Adélio Bispo a limpo. Nós precisamos saber o que aconteceu de fato no dia do caso que mudou a política brasileira, né? Se temos hoje uma direita forte, tudo começou ali, e logo depois com a eleição de Jair Messias Bolsonaro, né, o cultuado até hoje, visto como um mito até hoje, por muitos da nossa população, perdeu a eleição por pouquíssimos votos, 1,5 milhão foi a diferença de votos. Muitos suspeitam da legalidade da eleição. Então, se você tem aqui dúvidas em relação ao caso Adélio, valide esse vídeo, tá? Escreve aqui. Eu quero saber a verdade em relação ao... Tem essa sede, essa curiosidade, assim como nós temos aqui, estamos em contato com muitas pessoas daquele episódio. Escreva, valide. Se inscreva também no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha e vamos em frente. Temos a matéria aqui do Joaquim de Carvalho, que esteve aqui recentemente conosco. Deixa eu deixar ela maior para todo mundo ler aqui. Adélio Bispo pode deixar o presídio até o dia 21. Será que ele vai ser solto, vai ser colocado em liberdade? Vamos ver o que o Joaquim escreveu aqui. Depois que eu mandei para ele o áudio do Clênis, ele até cita a gente aqui na matéria, foi feito em 28 de maio. Processo de interdição do homem preso por atacar Bolsonaro avançou, depois que houve troca de juízas em Campo Grande. Até hoje está preso no mesmo presídio lá em Campo Grande, inclusive junto com o Rony Lessa. A gente repercutiu aqui isso aí, a prisão do Rony Lessa lá, que é o assassino da Marielle, né? Prestes a deixar o presídio federal em Campo Grande, onde se encontra em cela isolada, Adélio Bispo de Oliveira também poderá finalmente passar para a tutela de uma das irmãs, a Maria das Graças Ramos de Oliveira, que a gente trouxe aqui em matéria, né, no canal, que o Joaquim foi até Minas Gerais, conversou com ela, levou ela lá até Campo Grande, fez a matéria, o documentário. Então ela seria a responsável pela tutela, Maria das Graças. Não são as únicas novidades na vida de um dos protagonistas do episódio político que mudou a história do Brasil em setembro de 2018, tá vendo? Temos um consenso aqui. Um policial militar que já reivindicou ter salvo a vida de Jair Bolsonaro deu uma declaração bombástica ao jornalista Thiago Parigiani, esse aqui que vos fala com muita honra, citado na matéria do Joaquim. Preso em um batalhão de Minas Gerais sob acusação de participar do assassinato de uma mulher em Muriaé, Clênis Pinto de Oliveira se comparou a Adélio, em um suposto plano para desacreditá-los. Na realidade, o que fizeram com Adélio, isso aqui ele está repercutindo o áudio que a gente conseguiu com exclusividade, né? Mandei para ele. Deixa eu fechar essa propaganda chata aqui. Isso. Na realidade, o que fizeram com Adélio, fecha uma, vem outra, estão tentando fazer comigo agora, entendeu? Estão tentando me tornar alienado mental para poder... Estão tentando me tornar alienado mental para poder invalidar toda a minha fala e perante tudo que está acontecendo. E desde então tenho sofrido diversos assédios morais, perseguições, falsas acusações de crimes de maneira vil. Estou preso há 200 dias no 26º Batalhão, por um áudio inaudível ali, crime ao qual eu não cometi. É por um crime ao qual ele não cometeu, ele diz no áudio, né? Responder a diversos processos, os quais eu não cometi também. Simplesmente por querer exigir, que logo após a minha intervenção nesse fatídico, dia 6 de setembro de 2018, resultou minha precoce e fraudulenta transferência para a inatividade da Polícia Militar no estado de Minas Gerais, culminando aí na minha perda da minha profissão, a qual eu sempre dediquei e sonhei um dia fazer parte, disse. Clênis não entrou em detalhes e explicou que falava do telefone cercado de policiais que fazem a segurança do cárcere militar. Não é a primeira vez que o nome de Clênis aparece no caso. Em maio de 2020,
Frederic Wassef, ligado a Bolsonaro, deu entrevista à TV Bandeirantes e disse que Clênis era uma testemunha que podia ligar o fato de Juiz de Fora ao Partido dos Trabalhadores. O cabo foi procurado pelo delegado Rodrigo Moraes, mas disse que não tinha nenhuma informação que implicasse o PT. Na época, segundo o relato da PF, Clênis já estava afastado da PM por incapacidade definitiva e plena. A acusação de participação no homicídio foi posterior. Em imagens gravadas pelo celular e postadas na internet, Clênis mostrou que estava a poucos metros de distância de Adélio minutos depois do episódio. Ambos no segundo andar. Eita, site que tem propaganda esse aqui também, viu, bicho? Clênis não entrou em detalhe, explicou que falava o telefone cercado de policiais, tá aqui, o cabo foi procurado pelo... tava aqui. Clênis mostrou que estava a poucos metros de distância de Adélio, minutos depois do episódio, ambos no segundo andar de um prédio no calçadão de Halfeld, calçadão da Halfeld, em Juiz de Fora, um bairro ali, né, de Juiz de Fora. Ele contou que levou Adélio para um lugar seguro depois que esse investiu contra Bolsonaro e foi cercado por manifestantes bolsonaristas. Quem primeiro protegeu Adélio foi um policial paisana, lotado em Guarani, município vizinho a Juiz de Fora. Na sequência foi o Clênis, que entrou em ação ao abrir a porta de um prédio e colocar Adélio lá. Foi nesse local que Adélio, ao ser perguntado sobre quem... Tá de parabéns o site aqui, viu? Não vou usar ele como citação mais não. Ao ser perguntado sobre quem o mandou atentar contra Bolsonaro, afirmou: Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi Deus aqui em cima. Clênis tinha, a gente teve essa entrevista, inclusive, aqui, né? Clênis tinha tido contato com Bolsonaro antes do evento de Juiz de Fora, conforme mostram suas postagens. Candidato a deputado pelo PSL em 2018, o Clênis esteve em Brasília em julho, no mesmo ano, onde se encontrou com Bolsonaro e também com o deputado Marcelo Álvaro Antônio, organizador do ato de campanha Juiz de Fora. Depois de 6 de setembro, ele esteve no Rio de Janeiro e postou fotos com Eduardo e Carlos Bolsonaro. No início desse ano, a Justiça Federal em Campo Grande decidiu que Adélio deve ser transferido para Minas Gerais e ser submetido a tratamento médico. Desde então, a Defensoria Pública da União tenta obter vaga em um hospital em Montes Claros, onde a família dele mora. Porém, segundo a instituição, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais não tem demonstrado boa vontade e até agora não providenciou vaga para Adélio. No entendimento do defensor público, o Elmo Rodrigues, autor da ação, seu destino deve ser um hospital do SUS. Por outro lado, depois de mais de um ano na luta processual, os advogados Edna Teixeira e Alfredo Marques conseguiram fazer o processo de interdição de Adélio avançar. A irmã Maria das Graças Ramos de Oliveira entrou com a ação no início de 2023, depois que o Adélio foi considerado portador aí de transtorno paranoide e passou a cumprir medida de segurança no estabelecimento de segurança máxima. Não dá nem para chamar de estabelecimento, né? Um presídio, né? Logo depois do diagnóstico, a curatela processual ficou a cargo do Zanoni Júnior, advogado que a gente também já fez contato aqui para ele, disse que o caso está encerrado. Apesar de Adélio tê-lo rejeitado como advogado, ou seja, Zanoni deixou de defendê-lo nos autos, mas passou a falar em nome dele como curador nos mesmos autos. A juíza Cíntia Xavier Leteriello, da segunda vara de famílias e sucessões, havia negado a curatela provisória a Maria das Graças depois de ouvir Adélio no presídio sem a presença dos advogados. Aí o 247, que é a fonte aqui da matéria, procurou pelo WhatsApp oficial da vara no ano passado e a resposta sobre a razão de ter realizado a audiência sem a presença dos advogados foi um deboche. Mandou essa resposta aqui para eles. Cíntia Leteriello deixou a vara recentemente. A nova titular é Liliana de Oliveira Monteiro, cobrou manifestação do Ministério Público do Estado. O que está em apreciação é o pedido dos advogados para reconsideração da decisão da antiga juíza. O promotor do caso é Christian Gomes Simões, se manifestou contra o pleito dos advogados e, demonstrando que acompanha as publicações do 247, afirmou que Adélio está na iminência de ser transferido para Montes Claros. Em razão disso, declarou ser favorável ao envio da ação para aquela comarca em Minas Gerais. Por sua vez, os advogados de Maria das Graças disseram nos autos estranhar a posição do Ministério Público, já que a transferência de Adélio não é o fato consumado nem consta nos registros da Justiça Civil em Campo Grande. Portanto, para os advogados, a ação deve ser decidida levando-se em consideração o domicílio atual de Adélio na capital sul-grossense. 6 anos depois, Adélio poderá ser submetido ao tratamento médico que lhe deveria ser assegurado desde o dia 6 de setembro de 2018. Segundo laudos psiquiátricos mais recentes, o quadro de saúde mental dele se agravou. Na única vez em que visitou o irmão presencialmente, em março do ano passado, Maria das Graças perguntou: "Você fez mesmo o que dizem que você fez? Tentou matar Bolsonaro? Por quê?"
E a resposta do Adélio foi: você está querendo me complicar? Adélio sabia que a visita era monitorada, esse trecho da gravação foi visto por algumas autoridades e Adélio desde então não quis mais receber a visita da irmã. Estaria sendo pressionado? Em liberdade, Adélio poderá falar sem medo de complicação. Então, essa é a matéria do Joaquim de Carvalho, que ele me mandou aqui, eu agradeço bastante, a gente está repercutindo. Então, essas são as últimas atualizações, à espera de que Adélio possa ser liberado para que tenhamos acesso a esse homem, para perguntar o que todos querem saber e para ver, não só nas palavras, né, dele, mas no semblante, né? Por isso que eu falo, o Joaquim de Carvalho eu acho que merece ser o primeiro por toda a correria que fez em cima desse caso, mas um Roberto Cabrini cairia muito bem por conta da programação neurolinguística, né, que o Cabrini sabe fazer como ninguém, deixando o entrevistado ali de uma forma que o telespectador consegue entender se ele é culpado ou inocente, ou se ele está falando a verdade ou a mentira. Agora, para complementar essa matéria, eu recebi esse vídeo aqui pelo WhatsApp de vocês, e eu agradeço demais vocês que estão aí do outro lado interagindo com esse conteúdo, interessados e mandando os documentos aqui para nós, porque esse vídeo, ele levanta, né, mas ele não corta. Ele traz uma lebre aqui de que o Adélio Bispo, na ocasião, dia 6 de setembro de 2018, não estava sozinho. Ele traz aqui um possível comparsa. Então é o vídeo de um jornalista carioca, o Ricardo Labate, que saiu candidato a deputado federal pelo PL no Rio de Janeiro, eu não sei se ele ganhou, se ele é suplente, mas ele traz essa questão sem falar quem é. E nós descobrimos quem é que dá esse soco no Jair Messias Bolsonaro. Vamos assistir o vídeo, vamos ver se vai ficar bom pelo WhatsApp. Mais uma entrada urgente, eu queria lembrar, esse assunto é muito importante. Vocês lembram da facada? Lembram, né? Eu queria mostrar para vocês uma imagem que quase ninguém tem. Dizem que o Adélio agiu sozinho, não é isso? Então, presta atenção nesse cara aqui do lado. Presta atenção no que ele está fazendo. Olha só, ele está socando o presidente. Ele está socando o presidente. Tá? Ele está dando socos na região lateral do abdômen do presidente. Para quê? Para aumentar a hemorragia interna, para garantir a morte. A cara dele está aí. A cara dele está aí. E aí? Preste atenção. Vejam bem. Olha como ele soca o presidente. Olha que loucura. Isso foi depois do presidente simplesmente está já esfaqueado, com dor sendo carregado. Então, houve gente ajudando o Adélio antes e houve gente ajudando o Adélio depois. Olha a cara desse cara. Tem que localizar esse safado, esse criminoso, esse conivente da tentativa de assassinato. Ele queria consumar o fato. Vocês entenderam? Acho que dá para pôr de novo. Põe de novo aí pra gente. Tudo bem, pessoal? Olha só, mais uma entrada urgente. Eu queria lembrar... Ela maior fica melhor. É muito importante. Vocês lembram da facada? Lembram, né? Eu queria mostrar para vocês uma imagem que quase ninguém tem. Dizem que o Adélio agiu sozinho, não é isso? Então, presta atenção nesse cara aqui do lado. Presta atenção no que ele está fazendo. A gente descobriu quem Olha só, ele está socando o presidente. Ele está socando o presidente. Tá? Ele está dando socos na região lateral do abdômen do presidente. Para quê? Para aumentar a hemorragia interna, para garantir a morte. A cara dele está aí. A cara dele está aí. E aí? Presta atenção. Vejam bem. Beleza, acho que já deu aí, né? Olha como ele soca o presidente. Olha que loucura. Isso foi depois do presidente simplesmente estar já esfaqueado, com dor sendo carregado. Então, houve gente ajudando o Adélio antes e houve gente ajudando o Adélio depois. Olha a cara desse cara. Tem que localizar esse safado, esse criminoso, esse conivente da tentativa de assassinato. Ele queria consumar o fato. Então vamos lá, vamos aos fatos. Temos as imagens e descobrimos quem é esse rapaz. Eu vou fechar aqui o WhatsApp para a gente ter uma qualidade de transmissão um pouco melhor nesse momento. Eu peço que se você está aqui até agora, não deixou o seu joinha, não se inscreveu no nosso canal, por favor, o faça. Né? Que senão eu vou fazer que nem o Pavinato. Se você falou que deu o joinha e não deu, eu vou mandar você para o Alexandre de Moraes, porque é uma fake news.
Muito engraçado para viver. Mas vamos lá, vamos colocar aqui quem é que deu o soco no Bolsonaro. O assunto é sério, a gente descontrai, pede a sua interação, a sua validação, né? Coloca aí, eu quero saber a verdade sobre o caso Adélio Bispo. Olha aí, tá na tela já. Tá grande aqui para mim? Tá com 125, tá legal. Vamos ver se tem menos propaganda aqui, né? É o canal do Joaquim aqui, pelo amor de Deus, tirar esse monte de anúncio aqui. Eu tenho um navegador melhorzinho, mas hoje tá tendo que usar o Chrome, aí não dá. Aí não dá para vencer o Chrome. O Chrome é muito anúncio. Mas vamos lá, quem é? Quem será que estava ali socando o Jair Messias Bolsonaro após a facada? É ninguém menos do que um agente da ABIN. Olha lá. O agente da ABIN que atrapalhou a investigação da PF para proteger filho de Bolsonaro e a fakeada, o que há em comum. Aqui a matéria chama fakeada porque é do 247, que é autor do documentário da fakeada, mas a gente não está aqui falando que a facada foi falsa não, tá? Muito pelo contrário, a gente está ouvindo os dois lados, e como eles que descobriram quem foi o rapaz do soquinho, a gente está repercutindo a matéria. Então tá aqui, ó. Felipe Félix é apontado como autor da estranha operação em Brasília, foi um dos principais seguranças de Bolsonaro em Juiz de Fora, escreve Joaquim de Carvalho. Tá ele aqui, ó, tá vendo? O Bolsonaro com a mão no ombro dele. Então era segurança ali na ocasião. Bolsonaro e o agente da PF, Luiz Felipe Barros Félix. Bolsonaro segura o ombro do agente da Polícia Federal em Juiz de Fora. Então esse foi o dia da facada, para ver que ele estava com a mesma roupa do vídeo que o Ricardo Labate trouxe para a gente aqui. Na verdade é Ricardo Labatucci o nome dele, jornalista carioca. Então o agente da PF que atrapalhou a investigação do próprio órgão para proteger um dos filhos de Jair Bolsonaro, Jair Renan, é o mesmo que atuava como um dos principais seguranças do então candidato a presidente em Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018, quando houve o episódio da facada ou suposta facada. A reportagem sobre esse agente Luiz Felipe Barros Félix foi publicada nessa terça-feira pelo jornal O Globo, que, no entanto, não menciona que ele estava ao lado de Bolsonaro quando Adélio Bispo se aproximou em Juiz de Fora. Antes da ação em que Bolsonaro se contorce e é amparado pelos que estavam mais próximos, entre eles e Félix, o agente da PF tinha se aproximado de Adélio e de um policial militar que estava de camiseta regata e supostamente fazia segurança voluntária. Numa sequência de fotos tiradas por um profissional do jornal A Tribuna, o principal de Juiz de Fora, parece que Félix conversa com Adélio. Parece. Momentos antes, Adélio tinha tentado golpear Bolsonaro, mas atingiu apenas o ar. Em seu esforço, derrubou outro segurança voluntário que estava de boné. Uma sequência de imagens em fotos e vídeo mostra que o próprio Bolsonaro faz gesto para que todos se acalmem, desce dos ombros de um apoiador e interage com os presentes. Um vídeo mostra que alguém diz algo parecido com calma, Adélio. A fala, no entanto, foi submetida à perícia fonética e a conclusão do inquérito é que não é possível identificar a frase exata em razão de outras vozes e barulho, mas que poderia ser algo como calma, velho, calma, velho. Alguns minutos depois, no cruzamento do calçadão da Halfed com a rua Batista de Oliveira, houve o episódio que Adélio supostamente acerta o golpe, supostamente, e Bolsonaro é acomodado no piso de uma lanchonete com a cabeça quase encostada em uma lata de lixo. Ali ele esperou alguns minutos pela chegada do carro que usou para viajar do Rio de Janeiro a Juiz de Fora em uma SUV preta, onde estava Carlos Bolsonaro e um motorista. Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Um dos médicos que participaram da cirurgia se apresentou como voluntário e tinha estado com Bolsonaro em um encontro de empresários no Trade Hotel. É o angiologista Paulo Gonçalves, o primeiro a ser homenageado por Bolsonaro depois de eleito. Quando Bolsonaro era carregado para o carro, uma imagem mostrou o agente da PF, Félix, dando um soquinho, um baita de um jab no abdômen de Bolsonaro. Supostamente ferido, na semana passada, o UOL publicou o texto de checagem do projeto Comprova, considera o soquinho tentativa de ajeitar o corpo do Bolsonaro para entrar ao carro. Você ajeita o corpo de alguém aí? Você ajeita o corpo? Deixa para mim grande. Você ajeita o corpo de alguém com soco? Principalmente uma pessoa que está fazendo a segurança, o cara está passando, tomando uma facada na barriga, você fala, deixa eu ajeitar. Você abre a mão, né, pô? Você abre a mão e empurra. Você vai. O teu pai tomou uma facada, estão socorrendo ali, você vai ajeitar o corpo dele, dar uma porrada no corpo, pô. Que papo é esse de soquinho para ajeitar, meu amigo? Félix. Lá, estranho alguém ajeitar o corpo de alguém com a mão fechada, mas vá lá. Félix, depois de supostamente falhar na segurança de Bolsonaro, foi chamado para assessorar
propaganda pra caramba. O delegado Alexandre Ramagem, esse nomeado diretor da ABIN, ocupando um cargo com lotação no Palácio do Planalto. Reportagem do Globo informa que a PF tinha começado a investigar Jair Renan havia 4 dias, quando o agente Félix foi flagrado na garagem de um amigo do filho do presidente, o personal trainer Alan Lucena. Jair Renan e Alan Lucena eram parceiros em um empreendimento e estariam agindo juntos para abrir as portas do governo federal para um empresário interessado em receber recursos públicos. Eu lembro dessa história. Não ficou nada comprovado. Jair Renan e o parceiro teriam recebido carro elétrico avaliado em 90 mil do empresário interessado em favores do governo federal, o que em tese caracteriza crime de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Conforme contou em boletim de ocorrência, Alan Lucena suspeitava que estava sendo seguido. Quando desceu a garagem de seu condomínio em Brasília, encontrou o carro que já havia visto pela cidade próximo dele, pediu ao porteiro que fechasse as saídas da garagem e chamou a PM. Félix se identificou como policial federal e não foi levado à polícia. Já Alan foi à delegacia, mas alguns dias depois acabou desistindo da denúncia em depoimento à Polícia Federal. Mais tarde alegou que teve medo das retaliações e afirmou que se sentiu ameaçado. O objetivo era saber quem estava utilizando o veículo, disse Félix em depoimento à PF. O objeto do conhecimento era para saber se os informes que pudessem trazer risco à imagem ou à integridade física do presidente eram verdadeiros ou não, acrescentou ele sem dar mais detalhes da operação. Ele disse que recebeu a missão de um chefe da ABIN, desculpa, o órgão subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, no entanto, negou ao Globo que haja registro da operação. Se não foi ordem do GSI, de quem foi? A imprensa já revelou que o padrinho da indicação de Ramagem para o GSI foi Carlos Bolsonaro, que no início do governo se desentendeu com Gustavo Bebiano, então ministro, por conta do seu desejo de criar uma ABIN paralela. No relatório encaminhado à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, a PF considera a ação de espionagem de Félix como agente da ABIN, interferência na investigação sobre tráfico de influência e pode ter estimulado os investigados Jair Renan e Alan a combinarem versões a respeito dos fatos e conclui que não há justificativa plausível para a diligência deles. Então, esse aqui é o rapaz que dá o soco, né? O nosso querido Félix, né? Ele era segurança, Luiz Felipe Barros Félix, segurança do Bolsonaro. Teria que ser procurado para responder o motivo pelo qual ele teria dado esse soco. Ele teria não, ele deu o soco. O motivo pelo qual ele deu o soco no Bolsonaro. Né? Mas o Ricardo Labate traz de uma forma que não é compatível. Um segurança do Bolsonaro tentando aumentar a hemorragia do Bolsonaro ali com um soco. De fato, né, vamos dizer que o soco, vamos combinar aqui que o soco não ajuda em nada, né? Você tomou uma facada, vão dar um soco, o soco não vai cicatrizar a facada. Então, ali, no mínimo, é curiosa a ação do Félix, que depois foi condecorado aí pelo Bolsonaro e tudo mais. Então, isso são as pontas soltas que a gente precisa interligar. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. A possibilidade do Adélio ser solto existe, tá? Muito grande, estão falando aí no dia 21 de junho. A gente está aguardando, está cobrindo aqui em cima da pinta, junto com o Joaquim e outros jornalistas parceiros que estão ajudando a gente nisso. E trazer aí quem era o autor do soco que o Ricardo Labate traz nesse vídeo que vocês aí mandaram para mim. Se você entendeu de um jeito diferente, quer deixar o seu comentário aqui, me fala o que você está percebendo, porque é a partir daí que às vezes sai os fios da meada para a gente puxar para as próximas conclusões que a gente tira aqui no canal. Tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, valide o vídeo com seu joinha e valide também, dê legalidade ao vídeo escrevendo: eu quero saber a verdade sobre o caso Adélio Bispo. Eu quero saber quem mandou Adélio dar a facada em Jair Messias Bolsonaro. Tá bom? Esteja sempre com a gente, faça como nossos governantes, pense apenas em você. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós.